E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina e hoje nós vamos falar sobre mais uma questão-chave da economia. Nós vamos falar aqui sobre a eficácia alocativa, tá? Na aula passada, no e-book passado, nós falamos sobre a eficiência produtiva, é isso? E na primeira aula nós falamos os conceitos gerais, né? Introduzimos os conceitos gerais dos fundamentos da economia. Vamos seguir aqui nosso e-book, vamos dar foco nessa questão da eficiência alocativa. Ok? Então, seguindo, dando sequência aqui, nós temos a nossa introdução, a introdução do nosso e-book, onde fala o seguinte: neste e-book nós vamos apresentar de forma objetiva os conceitos básicos da economia, que a gente continua conceituando o que é a economia, só que dessa vez vamos conceituar dentro desse tema de eficácia alocativa, tá? E nesse contexto da eficácia alocativa nós vamos trazer dois dilemas principais, né? Que são segurança versus bem-estar, tá? Que economicamente, nessa geração da economia, eu vou investir mais em quê? Meu país, minha nação vai investir mais em quê? Mais na segurança do povo ou mais no bem-estar? Então a gente vai já verificar alguns trade-offs aí dentro da economia. Outro dilema é o consumo versus investimento. Eu vou consumir, vou procurar consumir mais agora ou eu vou procurar investir mais? Eu vou procurar reservar, deixar uma reserva para fazer investimento, certo? Então, o conceito alocativo ele está fortemente relacionado ao conflito entre a escassez de recursos e as ilimitáveis necessidades e aspirações sociais. Desejo da sociedade, né, versus aí os recursos escassos que tem para suprir esse desejo, para suprir essa necessidade. Então, não tem como a gente, não tem como um país, uma nação, não tem como suprir todas as necessidades do ser humano, todas as necessidades da humanidade. Então vão acontecer escolhas aí dentro de todo esse processo, de todo o processo, tá bom? Então este terceiro e-book é de uma série de 5 e-books, né? Nós já estamos no terceiro e vamos ter mais 2 e-books. E aí a gente finaliza essa parte dos fundamentos da economia. Bacana? Seguindo aqui, eu já coloco até uma imagem aí para deixar mais fácil para vocês essa questão. Quando nós estamos falando em eficácia alocativa, nós estamos falando basicamente em escolha. E vocês lembram da aula passada que nós até contextualizamos, conceituamos o que é custo de oportunidade. E a partir do momento que você faz uma escolha, você vai estar configurando também ali a relação de custo de oportunidade. O que foi que eu deixei de ganhar para escolher o produto ou bem X, Y, tá? Então eu escolho um em detrimento a outro, já que os meus recursos são escassos e eu não tenho a opção de ter os dois, ok? Seguindo, então aqui agora a gente vem para a parte conceitual, né, do que é a eficácia alocativa. Então o que é que significa a eficácia alocativa? A eficácia alocativa, até como eu falei na parte introdutória desse e-book, está estreitamente ligada a um conflito, né? Conflito entre o quê? Entre a escassez de recursos e as ilimitáveis necessidades sociais, as ilimitáveis necessidades da sociedade, das aspirações sociais. A eficácia alocativa, ela traduz-se pela inexorabilidade do processo de escolha. Então, tenho que fazer uma escolha, ou eu escolho X ou eu escolho Y, tá? Mas o que é que eu vou escolher? Tem a relação do custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade de eu escolher X para escolher Y? Então, vem essa criação desse dilema, a criação desse trade-off econômico aí, tá? Quando eu falo em eficácia alocativa, eu também saio um pouco, tá, dessa questão da escolha individual e passo mais para uma escolha social. Quando eu passo para uma escolha social, eu passo para a questão da eficácia
alocativa dos recursos públicos, tá? Dos recursos públicos para sanar os anseios, as necessidades e aspirações sociais. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, dando sequência. Então, dadas as possibilidades sempre limitadas de produção de todas as nações, em todas as épocas e lugares sempre elas se defrontaram com essa definição de prioridade, né, da destinação de recursos. Para onde é que a nação deve priorizar esses recursos? Na segurança, deve priorizar no bem-estar, ele deve priorizar no consumo ou deve reservar parte para um investimento. Então, esses são os dilemas que nós vamos ter aqui. Continuando o texto, nós temos o seguinte: entre as grandes prioridades, existem dois dilemas que se destacam por sua relevância e pelas consequências econômicas, sociais e políticas das escolhas feitas. Quais são esses dois dilemas? Os dois dilemas que nós colocamos até lá na introdução, né? Então, através desses dois dilemas, nós vamos responder essa questão da eficácia alocativa. As respostas a cada um desses dilemas implicam em diferentes posições, com agudos reflexos sobre o próprio deslocamento das fronteiras de produção. Lembram dessa questão das fronteiras de produção que nós vimos no e-book passado? Então, essa escolha vai influenciar lá se o país vai conseguir utilizar o máximo do seu recurso produtivo, tá? Da sua eficiência produtiva através dessa escolha aqui. Bacana? Então vamos dar sequência no texto. O primeiro desses dois dilemas diz respeito à escolha entre espadas e arados, tá? Traduzidas na busca por segurança ou bem-estar. Então eu relaciono as espadas à relação de segurança militar, certo? E a questão dos arados, nós fazemos relação com o bem-estar. Os arados, eles são aqueles equipamentos que tratam da terra, né? Que é o que também? Um fator de produção, certo? Então, quando eu falo naquele fator de produção terra, quando eu falo em arado aqui nesse dilema, eu estou falando, relacionando diretamente a questão da suficiência de alimentos para suprir as necessidades básicas da sociedade. Ok? Essas duas palavras, espadas e arados, são símbolos, né, que traduzem o conflito entre a destinação de recursos para fins militares e civis. Fins militares, nós temos a relação com a espada, e fins civis, nós temos a relação com os arados. Tá bom? Bacana? Dando sequência ainda, falando sobre esse dilema, né? O dilema das espadas e arados, ou segurança e bem-estar, ele decorre como quaisquer outras escolhas da escassez de recursos. Então, ele vem da escassez de recursos. Tá? Então, essa relação de escolha, ela é necessária a escolha. Por quê? Porque eu não tenho recursos, né, para suprir as duas necessidades de forma simultânea. Não tenho. Tá? Eu, como nação, nós não temos isso. Então, nós temos que viver esse dilema de escolha entre espadas e arados. Mais espadas vai significar menos arados, mais arados vai significar menos espadas. Ok? E envolve evidentes custos de oportunidade, como eu conceituei na aula passada, né, no e-book passado. Quando você faz uma escolha, essa relação do custo de oportunidade entra, né? Porque o custo de eu ter X arados, tá? De eu produzir X arados, vai ser eu produzir menos Y espadas. Beleza? As duas palavras símbolos traduzem o conflito entre a destinação dos recursos para fins militares e civis, como foi colocado. Então, nós temos a simbologia nesse contexto, uma disputa entre espadas e arados. E vamos detalhar um pouco mais aqui o que seria essa questão das espadas e dos arados. As espadas referem-se a investimentos justificados como fundamentais para assegurar a soberania e a segurança
de uma nação. Okay? Os dispêndios militares, eles destinam-se essencialmente a defender o país de ameaças externas e a garantir o cumprimento de disposições institucionais internas. Beleza? Então aí a gente consegue fechar, né? Consegue identificar o porquê dessa menção desse nome espada, né? Dessa relação espada-arados. Falando sobre arados, nós temos no contexto, sendo o arado, como eu expliquei há pouco, um instrumento que serve para lavrar o solo e viabilizar o melhor desenvolvimento de raízes e plantas, faz a relação com o alimento. Ele surge como símbolo das necessidades de bem-estar social, abarcando as outras exigências sociais também atendidas pela alocação de recursos públicos. Então veja só, eu tenho um valor de recursos públicos, tá? Para ser destinado para a produção de espadas ou arados, tá? E lembra daquela relação lá da fronteira de produção, de possibilidade de produção? Quando eu escolho produzir um pouco mais de espadas, eu tenho que produzir um pouco menos de arados. Então, eu conceituo aí o custo de oportunidade, né? E faço essa relação de produção também, dentro daquela curva da fronteira de possibilidade. Bacana? Então, vamos dando sequência aqui. E nós temos agora, ainda sobre esse dilema. A existência desse dilema é originária desde é interessante essa parte aqui. Nessa relação econômica, a existência desse dilema ele é originário desde os tempos primitivos. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estudos antropológicos trazem registros de sociedades do tipo predominantemente guerreiro e competitivo. Então, tinha aquelas nações, até a gente pode trazer até para cá, para o nosso Brasil, nós temos os índios, né? Então, nós temos os índios, então nessa relação de espada-arado, a gente pode fazer uma relação. Algumas tribos indígenas se caracterizaram por serem militarmente, né, mais fortes, tá? Então ele tinha um envolvimento, tinha uma destinação dos recursos que ele se tirava lá da natureza para produzir as suas armas, tá? Para proteger, né, para ter a segurança ali na sua aldeia. Quando ele fazia a escolha para ter essa relação mais protetora, tá? Ele deixava de consumir um pouco, né, de consumir não, de ter, né, de dedicar aquele tempo ou aquele recurso para a parte dos alimentos. Então sempre vai ocorrer essa relação. Sempre vai ocorrer essa relação aí. Em outra época, podemos destacar, em outra época, depois um pouco dessa relação primitiva, nós podemos destacar as ações governamentais das forças dos povos espartanos e atenienses. Quem nunca ouviu falar, né? E nós temos Esparta como um povo guerreiro, né? Um povo que tinha um anseio muito grande de proteção, de militarismo. Do outro lado, nós temos a questão das cidades de Atenas, né, que era bem diferente do povo espartano, então tinha uma preocupação maior com o bem-estar social, né, o bem-estar da sua sociedade. Então a gente consegue já ver isso aí bem antes, né, a origem dessa relação, desse dilema, tá? Então, em todos os países e lugares, exemplos como esse podem ser encontrados. A orientação do uso de recursos para fins civis ou para a guerra, o bem-estar e a segurança, ainda que não mutuamente excludentes, sempre se envolveram ali nas opções de concorrência para a utilização dos fatores de produção. Certo? Lembra quando eu dei o exemplo aqui do índio, nós temos o envolvimento, não tem o envolvimento lá do capital, propriamente dito, né? Mas nós temos outros fatores de produção, que são a mão de obra e também a questão da terra, ok? Então, a escassez de recursos ela impede que todas as aspirações sejam simultaneamente alcançadas, ainda mais quando os custos
envolvidos absorvem parcelas expressivas das limitações orçamentárias. Aí a gente traz esse texto bem para a questão das nações, do uso do poder público, né, do uso dos recursos públicos para tratamento dos anseios da sociedade. Bacana? Então agora nós vamos para uma outra parte falando um pouco sobre os gastos públicos, né? Que essa eficácia alocativa vai estar muito envolvida nessa questão dos gastos públicos. Então eu tenho uma relação de defesa versus crescimento econômico, que é o nosso segundo dilema, que a gente consegue fechar, né? Contextualizar, deixa toda bem amarrada essa questão da eficácia alocativa. Nos países economicamente avançados, a canalização de recursos para investimentos militares não reprodutivos, aí eu quero dar um destaque para essa questão dos não reprodutivos, tá? Quando eu falo em investimentos nessa relação militar, eu estou falando muito em questão de investimento em bens que não são reprodutivos, tá? Eles não vão servir para dar avanço econômico a uma nação, né? Eles não vão, vai ser, por exemplo, se eu pegar bens, eu vou estar falando em um avião de guerra, eu vou estar falando em uma bomba, eu vou estar falando em um míssil, tá? Só alguns exemplos para tentar ficar um pouco mais objetivo. Então, esses investimentos, eles não são investimentos reprodutivos, investimentos que fazem com que a nação tenha um crescimento econômico, certo? Então, por isso que ele se configura como não reprodutivos, tá? Apesar de que, quando é feito esse tipo de investimento, ocorre sim um desenvolvimento tecnológico, um trabalho tecnológico ali para o desenvolvimento daquele equipamento, né? Daquele bem. Então, essa parte tecnológica, ela influencia sim lá no meu crescimento econômico. Por quê? Porque esse ponto específico eu consigo pegar essa ideia, né, desse tratamento, um processo desse eu posso aplicar para a fabricação de outros produtos, podem ser produtos aí, bens reprodutivos, tá bom? Exerce um impacto redutor. O investimento nesses artefatos, bens militares, ele exerce um impacto redutor sobre o padrão de vida, diminuindo, sem porém destruir o ritmo do progresso. Isso a gente está falando em um país economicamente avançado, certo? Um país economicamente avançado. Nesse país economicamente avançado, o investimento lá nas partes militares, né, na segurança, ele exerce um impacto redutor, sim, sobre o padrão de vida e diminui, porém ele não destrói o ritmo do progresso, certo? O mesmo não ocorre nas nações menos avançadas, como eu coloquei aí. Nestes, as relações de custo de oportunidade são mais claramente evidenciadas. O desvio de vultuosos recursos para fins bélicos impede o fortalecimento da estrutura civil. Então, veja só, nos países que não são economicamente avançados, eu ainda não tenho uma estrutura civil fortalecida, certo? Eu não tenho essa estrutura civil fortalecida. Então, é diferente a escolha, tá? É diferente o custo de oportunidade é diferente aqui entre as duas nações. Então isso tem que ficar muito claro, tá? Lá nas nações que são economicamente mais avançadas, ela pode não diminuir o ritmo do progresso. Quando eu escolho lá investir mais em ações bélicas, né? Em defesa, tá? Eu tenho um impacto menor no meu crescimento econômico. Reduz sim, mas não reduz drasticamente. Então, continua tendo um ritmo progressivo, né? Isso não ocorre nos países que não possuem essa relação de estrutura civil, essa relação de economia avançada, tá certo? Então, a escolha bélica para essas nações que não são economicamente
avançadas, o impacto negativo lá no crescimento econômico é muito maior, tá bom? Ainda seguindo a contextualização, os gráficos a seguir vão mostrar a expansão do bem-estar por dispêndio de bens e serviços públicos de destinação civil versus a capacidade de defesa por dispêndios de interesse militar. Então aqui a gente coloca as relações de escolhas das nações, tá? Então vamos lá, uma nação que prioriza o bem-estar. Então veja os dilemas, tá? Posso escolher o bem-estar ou posso escolher a relação militar, a defesa no caso. Se eu vier aqui, ó, nesse ponto x0, eu tenho esse ponto x0, tá? Lembra, essa é a mesma relação lá daquela, parecida lá com aquela minha da fronteira, certo? E eu tenho y0, tá? E eu tenho esse ponto aqui de investimento, ou em bem-estar ou em defesa. A partir do momento que eu venho aqui para x1 e começo a dar mais ênfase no bem-estar, como dado aqui, a prioridade no bem-estar, o que é que acontece com a minha defesa? A minha defesa ela sobe um pouco, tá? Eu consigo também me defender um pouco mais, só que completamente desproporcional aqui, ó. Essa distância aqui bem maior e essa daqui, né, bem menor, tá? Então são escolhas, né, e que não acontecem, não são giradas aí na mesma frequência, né? Mesma proporção. Bacana? Da mesma forma, se eu tiver aqui em x1 e y1 e eu tiver, né, uma produção menor, por exemplo, né, eu vou ter essa relação inversa aqui também. Diminuição no bem-estar para x0 e a pouca diminuição aqui do x1 para o x, do y1 para o y0. Então vamos lá. Preferência pelo bem-estar. Então vamos só contextualizar esse gráfico. Preferência pelo bem-estar. As possibilidades expandidas de produção destinam-se ao atendimento de necessidades civis. Então, essa questão das possibilidades de expansão, eu estou no x0, vou expandir para x1. Se eu expandir nessa quantidade, eu não consigo fazer a mesma coisa aqui para y, para a parte de defesa. Ok? Agora, a priorização na defesa, certo? Então, eu tenho aqui a preferência pela defesa, né? Tenho as possibilidades de expansão. E se eu expandir muito aqui para a defesa, tá? Eu não vou conseguir expandir de forma proporcional aqui para o meu bem-estar. Então, são escolhas que são feitas. Então, eu devo priorizar na defesa ou devo priorizar, como no gráfico passado, no bem-estar. Então, essas são os questionamentos. E eu tenho também a dupla destinação das possibilidades, né, expandidas de produção. Quando eu faço, quando eu procuro ser proporcional nos investimentos, tá? Nas possibilidades de expansão, eu nem consigo ter não consigo ter tanta amplitude no X, né, no bem-estar, e nem tanta amplitude aqui nessa diferença x, y1, né, y0. Mas eu consigo priorizar numa relação média aí e para que os dois tenham crescimento, tanto a relação de defesa como de bem-estar. Ok? O natural é que as nações sempre façam essas escolhas, priorizando defesa ou priorizando bem-estar. Certo? Ainda dando sequência, aqui nós temos esse dilema, né, de consumo e investimento. Tá? Dilema de consumo e investimento, que na verdade esse aqui é o segundo dilema.
certo? Esse é o segundo dilema: consumo ou investimento. Este segundo aspecto da eficácia alocativa é fortemente relacionada com os deslocamentos das fronteiras de produção conhecidas no e-book anterior. Então, é mais ou menos o que a gente já viu nesse gráfico aqui, tá? Embora os movimentos das curvas de possibilidade de produção também possam decorrer de maior suprimento e melhor qualificação da força de trabalho, bem como de avanços nos padrões vigentes da capacitação tecnológica, o processo de formação de capital é de importância essencial para que os deslocamentos se processem e para que ocorram, nas novas fronteiras de produção definidas, rendimentos crescentes dos demais recursos de produção. Então, existe a necessidade de que todos os... No e-book anterior, eu até falei sobre essa relação dos nossos fatores de produção, né? Quando eu fixo um fator de produção e aumento os outros dois, eu deixando fixo, essa relação ela não vai seguir progressiva em relação à produção. Para que isso ocorra, os três fatores três fatores de produção, eles têm também que ter uma diferença, tem que subir, né, para que eu tenha uma maior produção. Tá certo? Então vamos tentar contextualizar um pouco mais. De acordo com a demonstração gráfica, os deslocamentos das fronteiras de produção ele é fortemente dependente da formação bruta de capital fixo. Então, nós temos aqui algumas relações, tá, dessas possibilidades. Então, tem as possibilidades atuais em relação à formação bruta do capital em relação ao consumo. O dilema principal aqui é simples, certo? O dilema principal é o seguinte: a minha população, eu como governo, como chefe de Estado, né, e vou definir, né, o direcionamento ali dos meus recursos. Eu tenho que buscar conscientizar a população em relação a consumir mais, ou eu tenho que conscientizar a minha população de que ela teria que consumir menos, né? Eu tenho que ter uma formação bruta de capital para que eu possa fazer investimentos e ter um crescimento econômico maior. Tá? É uma relação simples. Até na residência de vocês podem fazer essa relação de forma individual. Aquele valor, por exemplo, que se ganha de salário, né, do chefe da família, ele deve consumir menos, tá? E reservar parte dele para depois fazer investimentos. Ou ele deve ou você deve consumir todo o salário que sai ali no mês. Então, esse é um dilema também. Então, fica muito nítido essa relação aqui entre consumo, se eu vou consumir mais, ou se eu vou fazer essa formação bruta de capital para que eu tenha a possibilidade de investir. Tá certo? Então, esse é o grande dilema. Então, aqui nessa relação, o que é que eu vou ter? Quando eu tenho mais consumo, eu tenho menos possibilidade de formar capital, certo? Então, vou ter menos possibilidade de investir. Então, vou ter menos crescimento, certo? Então, eu tenho algumas possibilidades, né? Tem algumas possibilidades futuras e possibilidades atuais. Na mesma relação aqui, a partir do momento que eu deixo de consumir um pouco mais, tá? Eu tenho a opção de fortalecer aqui a formação bruta de capital para que no segundo momento eu consiga fazer as necessidades de investimentos. Nas nações sob condições econômicas incipientes, podem se instalar círculos viciosos. As pressões por mais consumo, olha só, as pressões por mais consumo dificultam a formação de capital. Consequentemente, o que é que tem aí? Se eu não formo capital, eu não vou ter aquele fator de produção capital, então vai ser mais difícil eu obter um crescimento econômico, vai ser mais
difícil eu conseguir a eficiência produtiva, tá? Que a gente viu no e-book passado. Consequentemente, vai ser mais difícil eu ter aquela expansão da minha fronteira, possibilidade de produção, certo? Do contrário, nas nações de economias avançadas, estabeleceram-se ciclos virtuosos, caracterizados por alta predisposição ao investimento. Essa alta predisposição ao investimento já é característica dessas nações fazerem o quê? Fazerem reservas, fazerem formação bruta de capital. Dentro daqueles 3 fatores que nós temos terra, nós temos trabalho e nós temos capital. Então, eu preciso desses 3 fatores de produção para aumentar a minha eficiência produtiva, certo? Eu preciso disso, ok? Os círculos virtuosos são caracterizados pela alta predisposição ao investimento, crescimento nas fronteiras de produção e consequente capacidade de expansão do bem-estar social. Bacana, pessoal? Então aqui a gente fecha essa aula, tá? Fazer a conclusão aqui do nosso e-book. Então concluo aqui, nós fizemos essa relação de segurança e bem-estar, mostrando esses 2 dilemas, e esses 2 dilemas trazem os fundamentos da economia dentro desse item da eficácia alocativa. Bacana? Então, pessoal, até mais. Eu deixei um exercício para vocês, tá? Vocês façam esse exercício, tá? Que aí vocês vão conseguir mentalizar um pouco mais, vão ler um pouco também, que eu deixei o material para vocês fazerem leitura. Bom? Então, valeu, pessoal. Até mais. Tchau.